Graça e paz. Vamos para mais uma devocional? Eu vou ler em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 13 a 15. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu enviarei do céu as suas orações, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Quando eu li esses versículos de 2 Crônica, eu trouxe para os dias de hoje o que nós estamos vivendo, né? Porque esse texto, ele originalmente ele foi feito para o povo de Israel naquela época, mas cabe perfeitamente aos dias de hoje, cabe muito bem ao que nós estamos vivenciando hoje, ao que nós estamos passando hoje, né? Que é, em alguns lugares, muita seca, falta de chuva, outros lugares, chuvas demais, inundação, pessoas perdendo as coisas, doenças, as pragas. Então, eu lendo esses versículos, eu pensei, né, nos dias de hoje. E aí eu fui buscar no estudo, numa Bíblia de estudo que eu tenho, e eu encontrei essas explicações que eu vou passar para vocês. O castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual e de parceria com o mundo é a seca, a esterilidade e a peste. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, é de igual modo aplicável ao povo de Deus em qualquer época, desde que este povo, uma vez sob castigo divino, satisfaça as seguintes condições para o avivamento espiritual e restauração do santo propósito e bênção de Deus para o seu povo. Então, conforme está escrito lá em Atos 3:19, diz assim: agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. Então, Deus falou lá com o povo de Israel que se eles cumprissem as condições que Ele propôs, Ele ia restaurar o povo, Ele ia tirar a praga, as pragas, Ele ia refazer a amizade, né, com o povo de Israel. E lá em Atos 3:19, a gente vê que se a gente mudar, trazendo para os nossos dias, se a gente mudar de atitude, se a gente mudar de ideia, se a gente se voltar a Deus, Ele cancela os nossos pecados. Cancelar não é deixar de lado, não é encostar, é apagar, é eliminar. E se a gente verdadeiramente pedir perdão, se entregar a Deus, Ele cancela os nossos pecados. Então, de acordo com 2 Crônicas, né? As condições que Deus
Deus pediu para que o povo fizesse, primeira condição, humilhar-se. O povo de Deus deve reconhecer as suas faltas, manifestar tristeza pelos pecados e renovar o compromisso de fazer a vontade de Deus. Então, o que Deus quer da gente? Que a gente se humilhe, que a gente reconheça os nossos pecados e que a gente se entristeça verdadeiramente pelos pecados e não achar que é normal. Porque nos dias de hoje, a mídia, a TV e tudo, eles estão passando para a gente que tudo é normal, né? Não existe pecado mais, tudo é normal. É o que eles estão tentando fazer com que nós aceitemos isso. E Deus, Ele não quer isso. Deus quer que a gente reconheça as nossas faltas e que nós sintamos tristeza pelos pecados. Se você sentir tristeza por uma coisa, significa que você não quer mais passar por aquilo. Você não quer mais fazer aquilo. Então, sentir tristeza pelos pecados significa que você não vai mais cometer aqueles pecados, né? E renovar o compromisso de fazer a vontade de Deus. Humilhando-nos diante de Deus e da sua palavra, reconhecermos nossa pobreza espiritual. Então, essa foi a primeira condição. A segunda condição é orar. O povo de Deus deve clamar agonizante, pedindo-lhe misericórdia. Deve depender totalmente dele e confiar nele para sua intervenção. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder do céu. Então, nós temos que orar fervente, orar incessantemente, orar perseverantemente, orar sem cessar, até Deus nos responder. Porque muitas vezes a gente ora por uma determinada causa, 1, 2, 3, 4 vezes, e aí nada acontece. O que a gente faz? Para de orar, a gente desiste. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ore, que a gente clame agonizante. Clamar agonizante é clamar ali do fundo do coração. É aquela coisa que vem de dentro mesmo, né? A agonia que vem de dentro. Ele quer que a gente faça isso, que a gente clame agonizantemente. E não deixar de orar, e não deixar de pedir até que Ele responda. Como vai ser essa resposta? Eu não sei, é só Ele quem sabe. Mas, quando Ele nos responder, nós vamos entender. Então, nós não podemos deixar de orar até que Ele nos responda. A terceira condição, buscar a minha face. O povo de Deus deve, com dedicação, buscar a Deus de todo o coração e ansiar pela sua presença, e não simplesmente tentar fugir da adversidade. Então, nós devemos buscar a Deus com dedicação, buscar a Deus de todo o coração, buscar a Deus sem cessar, todos os dias, em todos os momentos, em todas as condições. Porque é só assim que nós vamos ter a resposta de Deus, né? Então, nós temos que buscar sem cessar e não fugir da adversidade. E por fim, a quarta condição é e se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonar pecados específicos de todas as formas de idolatria, renunciar ao mundanismo
e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação. Então, meus queridos, nós devemos nos arrepender de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós estamos fazendo que não é do agrado de Deus. Nós devemos pedir perdão de verdade, do fundo do coração, e abandonar definitivamente tudo que não é do agrado de Deus. Toda forma de idolatria. Porque idolatria, ao meu ver, não é só você adorar a santos, não. Idolatria é tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida. Você está idolatrando o seu trabalho, o seu carro, a sua casa, o seu filho, o seu marido, enfim, tudo que você coloca que tem muita importância para você, que você está colocando em primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. E nós devemos abandonar a idolatria, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. E as outras coisas vêm na sequência, mas Deus sempre em primeiro lugar. Nós devemos chegar a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação, porque é só Ele que pode nos dar o perdão, só Ele que pode nos purificar, e só Ele tem a misericórdia sobre nós. Então vamos confessar nossos pecados para Deus e pedir perdão verdadeiramente a eles. O versículo 14 de Crônicas, do capítulo 7, tem umas respostas de Deus, né? Então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Quando são cumpridas as 4 condições da parte de Deus, que foram as 4 que eu falei antes, para o avivamento e renovação espiritual do seu povo, cumpre-se também a tríplice promessa divina do avivamento. Deus desviará a sua ira do seu povo, ouvirá o seu clamor angustiado e atenderá a sua oração. Em outras palavras, a primeira evidência de um avivamento é Deus começar a ouvir a oração e responder e manifestar compaixão pelo seu povo. Então, se nós cumprirmos as condições, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos responder e Ele vai manifestar compaixão por nós. Deus perdoará o seu povo, purificá-lo-á dos seus pecados e restaurará entre eles o seu favor, presença, paz, verdade, justiça e poder. Olha que coisa linda, né? Deus perdoa, se nós confessarmos verdadeiramente os nossos pecados e nós pedimos perdão de verdade, Deus perdoa, Deus purifica, nos purifica, restaura o seu favor, a sua presença, a paz, a verdade, a justiça e o poder. É maravilhoso isso, né? Deus sarará o seu povo e a sua respectiva terra, derramando novamente chuvas e o Espírito Santo. Chuvas de bênçãos, chuvas de água, sim, por que não? Aqui no interior nós estamos precisando de chuva. E eu creio que se nós pedirmos, se nós
nos derramarmos diante de Deus, Ele vai mandar chuva sim. Chuvas de bênçãos, chuvas de água e o Espírito Santo, dando-nos favor e bênção física e despertando espiritual e despertamento espiritual entre o seu povo e entre os perdidos. Então nós devemos pedir por nós devemos pedir pelos nossos vizinhos. O pastor daqui da nossa igreja, da IPI de Cardoso, ele sempre fala que a gente tem que fazer uma listinha das pessoas que nós devemos orar por elas, que é o meu vizinho, que é a pessoa da padaria, que é a pessoa do mercado, a pessoa do açougue. Nós devemos orar por nós e orar pelas as pessoas, pelas outras pessoas também, pedindo para que Deus tenha misericórdia, tanto misericórdia de nós como misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos e dos nossos fornecedores, né? Que é o povo do mercado, o povo da farmácia, o povo da padaria. Então, nós devemos orar por todos, porque se nós orarmos, se nós clamarmos verdadeiramente a Deus, Ele vai manifestar o seu poder, Ele vai manifestar a sua glória para nós e será estendida para todo o povo. Então, nós devemos continuar orando sem cessar por todos que nos rodeiam, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelo nosso país. Vamos continuar pedindo, vamos continuar orando, não fazendo manifestação para derrubar certas pessoas, para engrandecer outras pessoas, tem pessoas que torcem para que as coisas deem errada, que é para depois falar assim, eu não falei que isso ia acontecer? Misericórdia, né? Vamos fazer o contrário, vamos orar, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, para que Deus derrame bênçãos sem medida sobre nós e sobre todos os que nos cercam. Que nós sejamos povo abençoados e que nós façamos a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja multiplicando as bênçãos na sua casa, na sua vida, para a sua família e para todos os que te rodeiam. Um abraço.